que estão aqui nessa praça, escutando esse som. Incline os seus ouvidos para a palavra de Deus, que é bom escutar a palavra de Deus, porque Deus tem grande coisas para fazer na sua vida. E uma delas é salvar o homem do lamaçal do pecado. É uma alegria tão grande dos anjos quando um pecador se arrepende, que você nem imagina. Os anjos do céu é tão grande, é festa lá no céu, porque quando o homem está nas trevas, que as trevas se chama pecado, ele não tem saída para ele não. Não tem medicina, não tem psicologia, não tem nada que retire um homem da imundície que o mundo oferece, que é o pecado. Que o pecado leva o homem a um abismo profundo. Não tem saída. A palavra diz que é um lago de lodo, um charco de lodo. Ele escorregando e não tem como ele escapar, escorregando, voltando de novo, não tem saída. Mas a verdadeira saída se chama Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o sangue precioso por mim e por você. 27 de Mateus. Será? Excelente dia, Paulo. Capítulo 27 de Mateus. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse então Pilato: Não ouve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, escolhendo o povo, olha aí, como diz a palavra, escolhendo o povo, aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vos salte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Voltando aqui à palavra. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilato: Qual queres que vos salte? Barrabás ou Pilato, ou Jesus, chamado o Cristo?
Barrabás, se vocês não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, Barrabás era um homicida e era também uma pessoa que fazia muitos males à sociedade. E Jesus, quem era Jesus na época? Jesus, ele era o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade. E o povo tinha os dois. Um dos dois tinha que escolher a sociedade, o povo naquela época. E quem foi que o povo escolheu? Porque Jesus, ele era justo. Jesus, ele expulsava os demônios. Jesus, ele tinha palavras de ensinos verdadeiros. Jesus, ele curava os cegos. Jesus, ele curava os coxos, os leprosos. Ele limpava os leprosos, era limpo. Então Jesus fazia milagres e maravilhas. A virtude de Deus estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre Jesus. E o povo não é diferente como o povo de hoje. Não escolheu Jesus, que era o excelente guia, que eu vou já louvar um hino aqui, mas escolheu Barrabás. O povo escolheu um homicida, escolheu a iniquidade, o povo escolheu a concupiscência, escolheu a mentira. Não é como o dia de Jesus não é como o dia de hoje, não. Para falar a verdade, é do mesmo jeito, ou então pior. Quem é que nós estamos escolhendo nas nossas vidas, para nós sermos guiados? Jesus, Cristo Jesus, ou Barrabás? Quem é que nós estamos escolhendo para estar ao nosso lado? Barrabás? A Bíblia diz que Barrabás era um homem que roubava, matava, e estava ele e Jesus. Jesus tinha acabado de curar um cego, de curar um aleijado, de expulsar o demônio do filho do homem que estava há mais de 12 anos. Curou um homem no tanque de Betesda, deitado numa cama.
curou um servo de um capitão romano. E o povo vendo os milagres de Jesus, vendo as pisadas de Jesus, porque Jesus, ele não fazia mal a ninguém não, ele só fazia o bem. E o povo escolheu, e o povo está escolhendo. Quais são as nossas escolhas? É por isso que Deus não pode curar a humanidade, porque o povo está cego, está com o coração endurecido. Não quer enxergar, não quer ouvir. E Deus não sara, porque Deus, ele é educado. Ele não pode entrar na tua casa invadindo, não. Quem faz essa situação, esse tipo de coisa, é o diabo. E o diabo, ele está destruindo muitos lares, muitas famílias. E voltando aqui para o capítulo, irmãos, capítulo 27, é tremendo a palavra de Deus. E tinha então um preso, bem conhecido, ele era conhecido, ó. Barrabás era conhecido, meu irmão. Ninguém queria conversa com Barrabás não, mano. Que Barrabás já fazia logo, já premeditava que ia fazer um mal contigo, irmão. E qual foi a escolha daquele povo? E qual é a escolha da gente hoje em dia? E se reunindo, disse-lhe Pilatos: qual queres? Ó, nós fazemos a própria vontade nossa, não a de Deus. Se nós fizéssemos a vontade de Deus, nós não passava por que nós estamos passando não, irmão. Não passava o que a humanidade está passando, não. Porque o povo é desobediente. O povo escolhe para si a perversidade, a incredulidade. Só tem escolha errada. E Barrabás se refere à humanidade de hoje em dia. Não quer conversa com Deus, não quer, não. Quero Deus distante de mim. É Deus dizendo assim, ó, deixa eu entrar aí. Não, quero não. Prefere ir passando pela depressão, prefere ir num psiquiatra, buscar a medicina, que só vai gastar seu dinheiro em vão e não vai ir botar remédio dentro do seu bucho, do seu estômago, e vai trazer mais consequência ainda. É assim que a humanidade tem um pensamento para as coisas que não é de Deus, buscando os princípios que não são de Deus, fazendo a vontade que não é de Deus. E assim é que anda
Não só os brasileiros, mas a maioria das nações. A maioria das nações não quer conversa com Deus. Tem canto aí que não pode nem para falar de Jesus, manda logo cortar a cabeça, né, irmão? Aí uma irmã estava contando que tem um lugar aí que não pode nem falar de Jesus. Se falar de Jesus já é decapitado. Graças a Deus que aqui ainda pode falar de Jesus para você. Porque Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é a água do sedento. Quantas vidas aqui precisam se alimentar deste pão? Deste pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão que desci do céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. Olha aí as palavras de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados deste mundo, estão com fardo pesado. Eu dou meu fardo a você, meu fardo é bem levezinho, ó. E é verdade, irmão. O fardo de Jesus, eu levava um fardo pesado, ó. Pecado é um fardo pesado, irmão. Eita, Jesus. E quando Jesus bateu na porta do meu coração, eita, irmão. Aí aqui minhas costas aqui era assim que eu sentia aquela dor, ó, o peso. Ele pesa, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, ó, o dom é o dom de Deus, ó. O que é o dom de Deus? Jesus Cristo, a salvação. É o dom de Deus. A mulher samaritana estava buscando a água num poço que ia trazer ela a ter sede. Mas quando ela teve o encontro com a água que jorra dentro do ventre, aí sim, aí ela saciou a sede dela, que foi Jesus. Quantos aqui não precisa ser saciada a sede? Tem muita gente com sede aqui, mas não é dessa água aí não, que nós bebemos não. É da água do céu. É da água espiritual de Deus. Ai, irmão. Mas Deus está falando. Está falando na tábua do teu coração. Ele bate bem devagarzinho, ó. Bem. Tá batendo, tá batendo. Aí Ele vai te dar vida, vai te dar saúde. Tu vai ser um homem bem-aventurado, um homem ditoso, de alegria quando vinha a tribulação, a tentação. Não, tu diz assim, não, Jesus passou, também eu posso passar, porque Jesus está comigo, né, irmão? Jesus está comigo. Então a escolha mais certa é Jesus. Mas o povo escolheu Barrabás. Barrabás era malfeitor, era um criminoso. A cruz era para Barrabás. A cruz era para a humanidade em si. Ele fez justiça. A justiça de Deus é Jesus. Agora espera por nós o juízo de Deus. O juízo, sim. Todos nós. Porque a Bíblia diz, todo joelho se dobrará
os reis, os governantes, bota lá. Vai todo mundo, e todo olho vai ver. E muitos, a Bíblia diz que vai se lamentar. Lamentar. Ele outro não veio, né? Aquele outro irmãozinho que tá cheio de menino. Viajou para Tocantins. Louvado seja o nome do Senhor. Foi na... Voltou para a terra dele. Levou a mulher toda. Não, a mulher está aqui só vai continuando. Ele é Tá de lá, ele. trabalhando, né? Aí que foi para perto da mãe dele. Escolha verdadeiramente Jesus para a sua vida. Somente Jesus. Já sabe começou a expor por isso, tá? Pessoal, hoje o João tá lá. É, né? Vamos passar a semana lá, ele paga 1.000 conto. Tá lá. Ele paga 1.000 conto, tira esse É ali na coisa, né? É, lá é Bezerra de Menezes, perto do Instituto do Céu. Eu fui, eu dancei muito lá. Aleluia. Tem que pagar o seu carro, caralho. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção, sucumbindo e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seu passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Aleluia. Fala, Senhor. Fala, meu Deus, para eles. Fala que tu é um excelente guia na vida deles, Senhor. Fala. Fala hoje, Senhor. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia deste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia. E é que Ele é que o céu me leva. O seu sangue é quem me faz jus. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Só Jesus.
Jesus, o excelente guia para você e sua família. Somente Jesus é o excelente guia para seus filhos, para os jovens, para os adultos, para as mulheres. É Jesus. Eu agradeço a oportunidade.